Conta-se uma história que em uma pequena e longínqua comunidade existia um rei extremamente perfeccionista. Em tudo que ele tinha que fazer, tinha que ser perfeito. E ele tinha o prazer em torturar qualquer dos seus servos que cometesse qualquer tipo de erro. E para isso, ele sempre mantinha vários vigilantes atentos e também 10 cães selvagens dos mais bravos, dos mais violentos que se conhecia ali naquele lugar, para poder punir os culpados. Numa tarde de outono, o rei observava o trabalho de um dos seus servos e ele não gostava muito daquele servo. E ele procurava uma ocasião para castigá-lo. Foi então que o rei lhe fez uma pergunta e o servo respondeu de maneira incorreta. Então o rei, sem demora, ordenou que esse servo fosse jogado aos cães selvagens, como exemplo para todos os outros servos de que o rei não toleraria erros. Porém, antes de ser jogado aos cães, o servo fez um último pedido ao rei. Senhor rei, eu o servi por mais de 10 anos e eu estou muito triste pelo Senhor fazer isso comigo. Permita-me ter mais 10 dias de vida antes de me jogar aos cães, para que eu coloque a minha vida em dia e me despeça de minha família. O rei achou justo e lhe concedeu esses 10 dias. Nesses 10 dias, o servo foi designado para ajudar o guarda que lida com os cães do rei. Ele disse que ele gostaria muito de alimentar aqueles cães selvagens durante os próximos 10 dias que lhe restavam. O guarda, um tanto confuso com o pedido, concordou e o servo foi designado para trabalhar na alimentação dos cães, na limpeza, no trabalho deles, pois eles eram muito queridos pelo rei. Os 10 dias se passaram e o rei ordenou que o servo fosse buscado imediatamente para que a pena do seu erro fosse aplicada a ele. Os guardas imediatamente jogaram o servo em meio aos cães, à vista de muitas pessoas que esperavam agoniadas que ele fosse despedaçado por eles. No entanto, algo aconteceu. Os cães, ao invés de devorá-lo, começaram a lambê-lo. Começaram a pular nele, a correr, a brincar e a demonstrar grande alegria na presença daquele servo. O rei, perplexo com o que estava vendo ali, disse: "O que aconteceu com os meus cães selvagens?" E o servo olhou nos olhos do rei e lhe respondeu: "Eu servi os seus cães por apenas 10 dias. Nesse tempo, fiz tudo o que podia por eles. Não fiz um trabalho perfeito, cometi erros, mas os servi de coração. E eles não se esqueceram de mim. Não me maltrataram por eu ser um homem imperfeito. No entanto, eu servi o Senhor por 10 anos, e o Senhor se esqueceu de tudo o que eu lhe fiz de todo o coração, por causa de um único erro que cometi, e me condenou à morte." O rei, impactado pela sabedoria daquele servo, percebeu o seu erro e ordenou que o servo não fosse mais morto. Sabe, meu irmão, nós, como esse rei perfeccionista, temos condenado pessoas com os nossos julgamentos, e muitas vezes injustos. Será que não somos, muitas vezes, como esse rei, que não valoriza as pessoas por conta de alguns erros que cometem? Será que não estamos agindo assim, dessa forma?
olhando apenas para os erros? Sabe, em todo o meu ministério de pastor, eu percebi uma coisa interessante nas pessoas. O pastor, ele é chamado para visitar. O pastor é chamado para ir atrás das suas ovelhas nas madrugadas, à noite. Quantas vezes o meu telefone não toca 1, 2, 3 horas da manhã e eu tenho que me apressar, correr, e faço isso com amor em socorrer aquela ovelhinha minha que está precisando muito, mas muito mesmo da minha ajuda. E eu faço isso com muito amor. Vou nos hospitais, vou aonde elas estiverem, nas suas casas, aonde qualquer uma delas precisar da minha ajuda. Mas no meu ministério de pastor eu percebi que, se por acaso eu falar alguma palavra que a pessoa não goste, ela esquece rapidamente de tudo aquilo que eu fiz e age como esse rei. Acaba me condenando, acaba condenando por causa de uma palavra que eu falo. Assim também é no mundo inteiro. Nós condenamos as pessoas por apenas um ato dela, e nós não podemos agir dessa forma. Nós temos que agir com amor, tolerar os erros, porque somos seres humanos. Olha, eu nunca rejeitei uma ovelha. As pessoas, elas chegam na igreja e dizem assim: pastor, eu sou assim, eu vim disso, eu vim das drogas, eu era bandido, eu cometi adultério, eu fiz isso e aquilo outro. E eu nunca rejeitei nenhuma das minhas ovelhas por aquilo que elas eram, por aquilo que elas fazem, mas procuro de todas as formas ensiná-las a alcançar o perdão de Deus e a ter uma mudança de vida. Eu nunca rejeitei nenhuma ovelha minha, mas quantas ovelhas me rejeitaram, dizendo assim: pastor, o senhor não serve mais para ser o meu pastor. Eu estou te trocando por um outro pastor. O senhor não serve mais para mim. Mas por quê? Ora, o senhor disse algo no púlpito que eu não gostei. O senhor disse uma palavra que eu não digeri muito bem. Às vezes nós agimos como esse rei. Aquele homem tratou muito bem os cães do rei. Cometeu muitos erros, mas os cães o amaram. Por quê? Aceitaram aquele homem mesmo sendo imperfeito. Que possamos respeitar os nossos irmãos, mesmo com as suas imperfeições. Sim, por quê? Porque nós somos imperfeitos também. Nós também cometemos erros. Se por acaso você que me ouve agora se afastou da igreja, se afastou da presença do Senhor Jesus, por causa de olhar para o ser humano, olhar para o homem, olhar para o erro das pessoas, é tempo de voltar. É tempo de você estar de volta nos braços do Senhor. Volte agora para Jesus. Jesus nunca te decepcionou. Não fique aí longe dos caminhos do Senhor. Não fique longe da presença de Deus, sem comunhão, sem participar de uma ceia, exatamente porque alguém lhe fez alguma coisa e você não gostou. Volte agora para Jesus. Volte agora para os braços do Pai. Se por acaso essa pessoa fui eu, pastor Fábio, se por acaso você já foi uma ovelha da comunidade da família de Deus e está me ouvindo agora e saiu porque talvez eu, pastor Fábio, lhe fiz alguma coisa ou falei algo que te deixou muito triste, me perdoa, eu te peço perdão. Eu não quero dar conta da sua alma no último dia. Volte agora para a igreja. Volte agora para o rebanho do Senhor Jesus. Me perdoe se por acaso eu disse algo que o entristeceu, mas volte agora mesmo para Jesus. Não fique longe, não. Eu gostaria muito de lhe apresentar a Jesus no último dia. Não fique longe dos caminhos de Jesus. Volte agora mesmo. Jesus te chama. Tudo que eu queria era falar contigo,
mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar